Oi, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar mais uma live. Aguardando só a entrada de todos. Já já vou chamar a doutora Mônica. Vamos dar continuidade a que a gente começou. Fizemos na segunda-feira passada. Hoje temos sorteios. Olá, Júlia. Olá, Ana. Olá, Camila. Vocês separem as suas dúvidas para que a gente possa conversar ou tirar algumas dúvidas que restaram da outra semana. Vou aguardar a doutora se posicionar. Não consigo escrever boa tarde, mas estou desejando uma boa tarde. Espero que todo mundo participe a contento. Hoje o sorteio serão os produtos da CD Dental. Então vocês vão fazer um print da tela marcando as participantes, né? A doutora Mônica, eu e a Dental, para que vocês possam ser sorteados no final. Eu vou dar só uma verificação. Pronto. Olá, olá, voltei. Vou aguardar a doutora Mônica ver se ela se posiciona. Então, semana passada nós falamos dos cuidados que nós teremos que ter com os pacientes, agora na volta da quarentena. A doutora Mônica hoje virá com novas considerações. Olá, Adriana. Vamos ver se todo mundo está presente, está entrando. Aguardando a presença da doutora, não estou achando a doutora Mônica ainda. Olá, Fabiana. Obrigada pela presença. Olá. Ué, virou? Alô? O que aconteceu aqui? Minuto, pessoal, que deu algum problema aqui na minha tela. Não sei o que aconteceu. Que usado. Oi. Transmitir ao vivo com som. Ai, meu Deus do céu. Alô, Mônica? Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Eu não sei o que acontece que minha tela parou. A sua tela tá preta mesmo. Não sei o que aconteceu. Eu estava aguardando você chegar. Não sei se eu Eu fiz vi, cheguei alguma a ver você, inclusive. Então, eu não sei o que aconteceu que eu fiz, que parou a minha tela. Vou tentar retomar. Tocar a foto ou vídeo mostrará. Ok, vamos ver. Não, não sei o que foi. Vou tentar resolver aqui. Vou chamar meu assistente. Um minuto, por favor. Os universitários. É... Mexe. O que eu faço? Eu não sei. Me ajuda. Fala pra mim. Onde é Ele aqui? sumiu. Oi. Ele Onde sumiu o é? vídeo. Na verdade, ontem eu participei de uma live, ou no sábado. Ah, Aconteceu. Voltou. achei. Desculpa, pessoal, mas eu meio que me confundi aqui nas colocações. Nos botões. Mônica, Mônica, novamente vamos agradecer. Agradeço tua presença. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a CD Dental que vai oferecer uns brindes, você vai falar, Ai, né? hoje tem brinde. CD Dental e Rio Química. Olha que beleza. E nós vamos dar continuidade que a gente começou na semana passada. Eu não sei se ficaram algumas perguntas, a gente selecionou algumas, né, que nós já conversamos, e se você quiser começar falando alguma outra, dar alguma colocação, esteja à vontade. Não sei Não, se a na gente precisa verdade, se apresentar.
Vamos Pode apresentar de falar. novo. Acho que, na verdade, para quem não me conhece, meu nome é Mônica Romero, eu sou especialista em dentística, tenho um MBA em gestão, em saúde e controle de infecção hospitalar, e faço Uhum. hoje um curso de treinamento numa universidade americana chamada Dale Foundation, junto com uma associação americana também, que chama-se OSAP, que só fala de controle de infecção em consultório odontológico. Então, a gente está aqui preparada para as perguntas que faltaram, ou a gente continuar na sequência da última live, que está gravada, né, Dulce? E agora você pode Isso, se divulgar. apresentar, que está gravada no YouTube da Dulce, tá lá, né? Eu sou estomatologista, eu gostaria de reforçar que nós somos contemporâneas de universidade. Isso. Eu sempre dentro da minha especialidade, que é a estomatologia. Faço estomatologia há mais de 30 anos, sou patologista bucal também, trabalhei em universidades, em serviço público, sempre atendendo pacientes. Hoje eu tenho um livro, um Atlas de Estomatologia, e meu contato com a Mônica sempre é muito agradável, muito profissional, e nós estamos sempre tendendo a explicar ou passar informações das nossas especialidades. Eu deixei gravada a nossa última live no meu canal do YouTube, que é meu nome, Dulce Helena Cabello Passarelli. Vocês vão poder assistir, tem 1h28 de bastante É. informação. Doutora Mônica é uma especialista e faz atendimento clínico, que é o que a gente se importa nesse momento, atender os pacientes da melhor forma, né, Mônica? Para que a Exatamente. gente para que a gente possa ter segurança quando retomarmos os atendimentos. Então, a Mônica vai dar continuidade e qualquer dúvida vocês vão, conforme vocês tenham dúvidas, a gente vai respondendo. Eu acho que a gente podia dar continuidade, a gente falou bastante sobre a recepção e como pode estar o consultório, né, a paramentação da secretária, né, que recepciona o paciente, os lugares, né, e essa conversa que a gente pode ter com os pacientes antes do atendimento, de tal forma a fazer uma pré-triagem, uma Uhum. conversa antes para determinar que tipo de paciente está chegando, apesar de reforçar sempre que nem todo paciente que chega ao seu consultório, não necessariamente ele está doente, né? Mas ele pode ser o Isso. portador do vírus e, portanto, é por isso que se faz todos os cuidados de biossegurança, porque a gente não consegue determinar quem é o portador saudável desse patógeno mais, desse e de qualquer outra doença que possa ser transmitida tanto através de gotículas, por contato, por aerosol e por acidentes, que são os jeitos, né, vamos dizer, da gente se contaminar, tanto nós quanto as auxiliares. Então é importante lembrar desse posicionamento no consultório. E aí a gente determina que essa recepção, apesar de não ser legalizada, né, ainda, a teleodontologia é um meio de a gente conseguir ter esse contato com o paciente, atender um telefonema, né, fazer aquele acolhimento para o paciente, para ele não se sentir desamparado nesse momento, né, de tanto tempo sem frequentar o consultório, né? E a gente está Exatamente. habilitado para atender urgências e emergências, lembrando que urgência é sempre relacionado à dor, não é aquele cantinho da restauração que quebrou e que pode muito Isso. bem ficar esperando mais um tempo. Não fazer cirurgias eletivas, né? Vou aproveitar esse momento, já que eu vou ficar descansando em Isso. casa e fazer uma cirurgia, os pacientes estão pedindo isso e não é por aí, Uhum. né? Uhum. Então, realmente é o momento de ficar em casa sem contato social, né? A gente já tem conhecimento disso, já sabe que é desse jeito. Mas um dia nós vamos voltar, né? É. Se Deus quiser, rapidamente, se todo mundo se comportar, né? Eu sempre ponho isso, se todo mundo se comportar rapidamente, a gente volta. Então, uma das coisas que mudou, eu acho que vai mudar na odontologia, tem alguns pontos que vão ser mais específicos. Um é o tempo de atendimento entre um paciente e outro, que todo mundo fica perguntando qual é esse tempo, qual é esse tempo. Não existe hoje nenhum trabalho que determina esse tempo ainda. Né? A Uhum. velocidade dos trabalhos é bem grande, a produção científica é muito grande, ainda mais relacionada ao Covid. A gente nunca teve tanto trabalho científico produzido em tão pouco tempo e de estar publicado, né? Mas a gente sabe que, apesar de ser uma doença especificamente transmitida por gotículas, a gente sabe que o aerosol tem uma grande influência nisso, né? Então a gente tem vários Uhum. trabalhos que já certificaram
que a presença de um aerosol contaminado, mesmo à distância, pode contaminar outras pessoas, né? Isso já é Certo. real. Imagine num ambiente pequeno que é o consultório, né? Então, uma das coisas que Sim. eu acho que é legal esclarecer, mais uma vez, né, é que a biossegurança, na Aham. verdade, ela é um conceito, né? Ela não é Uhum. uma regrinha que a gente pode anotar uma listinha de coisas para fazer. Ela é um conceito. E uma das coisas do conceito, a primeira coisa é trabalhar a quatro mãos, né? Para que você Uhum. tenha esse trabalho otimizado e superfícies menos contaminadas. A produção do Certo. aerosol é inerente à odontologia, né? A gente sabe que a gente vai produzir, a partir do momento que usa compressor, tudo é produzido, vai promover um aerosol contaminado quando em contato com a saliva desse paciente, que eu não sei se é ou não é um portador do SARS-CoV-2. Mas é importante lembrar que esse aerosol, ele vai ficar suspenso no ar durante algum tempo, que ainda não Uhum. se sabe bem. A gente tem trabalhos onde duraram 3 horas, e por isso acha-se que é 2 a 3 horas, mas já se fala em mais tempo, suspenso no Uhum. ar no ambiente fechado, e é por isso a grande preocupação dentro do ambiente odontológico. Então, nesse conceito de biossegurança, uma das coisas muito legais de se imaginar dentro do consultório de qualquer um, né, de que está ouvindo a gente, é ter superfícies, ter uma área arejada, né? Abrir Uhum. janela, ventilar, para que esse aerosol se disperse, já que o vírus é extremamente leve, fica suspenso, então qualquer, né, movimentação de ar ele acaba saindo disso. Então, assim, Uhum. pensar sempre nessas janelas, pensar em exaustores, que a gente vai ter na quinta-feira uma live bem legal no canal Superação, só de dentistas, né, falando com infectologistas e um engenheiro clínico. Então, a Eu, doutora é, Mônica traz toda a técnica. Em cima dessa técnica, a gente tem que falar: é emergência, mas é urgência. Eu devo atender, eu posso atender, porque o risco existe e é eminente, não é? Eu gostaria de exatamente. deixar claro isso. Pode Porque falar. a pergunta que mais aparece no meu WhatsApp é assim, mas quanto tempo eu vou ficar em casa? Exatamente. E eu sempre respondo com uma outra pergunta. Você está preparado para voltar? É, Porque a gente exatamente. sabe o que precisa, mas você está Uhum. preparado para isso? Você realmente tem tudo? Você tem todos os EPIs, você tem um treinamento, você treinou com auxiliar, você conversou com seus pacientes, você viu se eles querem voltar ao É. seu consultório com as condições que você tinha, frente às novas condições. Como o Brasil é muito grande, né, Dulce, a gente tem várias realidades. E a gente Uhum. sabe que é aquela história, nem todo mundo que é rico é educado, né? Porque o dinheiro não traz isso. E a mesma Não, coisa eu sim. levo para a odontologia. Então a gente tem Uhum. serviços de consultório AA que montam consultório glamourizando a situação, não Uhum. pensando na biossegurança. E a gente tem consultórios de Lógico. saúde que explica tudo isso, né? Na verdade, semana passada, a doutora Mônica falou, desde o momento que o paciente adentra o consultório, porque essas são algumas novidades que nós temos que ter em Isso. relação à máscara, se ele vai lavar as mãos, se ele tem que lavar o rosto, se ele vai usar propé. E em cima dessa recepção dos pacientes, aí a gente iria continuar, né, Mônica? Exatamente. Então, agora a gente já falou desse espaço físico que precisa ser adequado, Aham. falamos do tratamento, né, do treinamento das pessoas que trabalham no seu consultório, que é fundamental, precisa ter treinamento constante para isso, né, e Uhum. para essas pequenas adequações. E aí a gente tem a história do aerosol, quer dizer, que é produzido. Na verdade, aqui puseram um filtro EPA, puseram algumas coisas mais complexas. Na verdade, isso custa caro, né? A gente tem algumas Uhum. soluções mais baratas para um consultorinho de um consultório, né? Uma cadeira. É óbvio que Isso. quanto maior, né, o número de cadeiras, como eu havia falado, maior a infraestrutura para o tratamento de ar. Então, aí Uhum. sim, uma coisa, uma situação onde você aspire esse ar, passe por um filtro e aí jogue no meio ambiente alguma coisa filtrada, né, um ar filtrado, é a situação de melhor qualidade, né, que a gente fala de padrão ouro para tratamento de ar, né?
Luz ultravioleta, essa, não sei, fala. Tem uma pergunta agora da doutora Berenice. O que seria mais eficiente, um sistema de exaustão, a bomba a vácuo com o local maior? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, o sistema de exaustão, ele trata o ar, o aerosol produzido naquele ambiente, tá? A bomba a vácuo, na verdade, ela diminui essa quantidade de aerosol contaminado, porque, na verdade, você está aspirando esse aerosol. Mas o aerosol é sempre formado. Lembra que tudo no consultório produz aerosol. Seringa tríplice, caneta de alta, caneta de baixa. Algumas coisas minimizariam. Por exemplo, um bocal maior de um sistema na bomba a vácuo, um sugador com uma boca, né? Maior no sistema, é uma das coisas. Uso de isolamento absoluto, outro item importante, porque aí cria uma barreira entre a saliva, né, e o meio ambiente, e aí você tem uma produção menor de aerosol. A gente tem esse trabalho a 4 mãos, que realmente é importante, porque aí se eu tenho um auxiliar com uma bomba a vácuo sugando no lugar certo, todo esse aerosol é menos produzido, a quantidade é menor, né? Ele não deixa de ser contaminado. Então são duas coisas diferentes. Bomba a vácuo diminui a quantidade, mas mesmo assim produz aerosol, e aí a gente tem um ar contaminado, que o tratamento é feito por exaustores. Acho que deu para ficar bem claro. Qual exaustor para um consultório? Você já falou que tem que ter um engenheiro clínico para a gente poder na verdade, avaliar. Uma conta básica assim, de um consultório de 12 metros quadrados, a gente está falando aí num exaustor que faça uma sucção por minuto de 150, né, de potência. Um vento kit um pouco mais estruturado, né, que é ligado logo após o término do atendimento do paciente, porque ele faz barulho, né? Então, isso ajuda nessa diminuição do intervalo entre um e outro, né? Certo. Em relação à paramentação, a gente já discutiu, você também já falou da sala de paramentação, alguns profissionais até estão dividindo seu consultório na sala de paramentação e no atendimento. Tudo vai variar de acordo com a nossa estrutura, desde que a gente tenha proteção, né? Agora... fizeram uma pergunta bem legal aqui, porque já me fizeram essa pergunta no Instagram. Bomba a vácuo é uma coisa, sugador tipo Nevone é outra coisa. Isso. Tá? Isso é bem diferente. O que a gente quer é bomba a vácuo. Tá? O sugador externo, ele não faz essa sucção com tanta qualidade. Então não gaste dinheiro nisso. Guarde e compre uma bomba a vácuo. Tá? E outro fator que você falou também é eliminar a cuspideira, né? Para que a gente faça tudo por sucção pelo sugador a bomba a vácuo. Exatamente. A cuspideira é um foco, né? E as pessoas têm um hábito de lavar a cuspideira com a seringa tríplice, que é para ir mais rápido, né? Isso. Então, assim, para ir mais rápido, faz aquela... né? E não é bem assim. Então, quanto você faz o uso, lembre-se, de seringa tríplice, é spray numa área totalmente contaminada. Então, esse protocolo do paciente sentado no consultório, né, na cadeira... com a bomba a gente tem uma qualidade melhor. Então ele não vai cuspir, né? Ele não levanta para ir cuspir e usa aquele equipamento. Então, cuspideira, 0. Né? Tirar cuspideira. E para isso precisa ter uma auxiliar bem treinada para isso também. Outra coisa também que você falou, Mônica, é que a gente, neste momento, iria eliminar a anamnese. Nós estamos numa fase de legalização das teleconsultas, né? Isso. Para que a gente, quando receba o paciente, já tenha aquele primeiro contato através de uma consulta online ou de uma videochamada, para que ele saiba das mudanças do consultório, né? Se você quiser fazer um resuminho do que você também já... Por que é importante isso, na verdade? Primeiro, porque o paciente, no primeiro dia que ele vai no seu consultório, ele não vai saber quem você é, porque você vai ter que estar paramentado. Enquanto você estiver dentro daquele ambiente, é obrigatório o uso do respirador N95 ou PFF2. E aí ele não olha a sua cara, né? Ele não sabe quem você é. Então, esse primeiro contato, né, que nem a gente está fazendo, está se vendo, é importante para o paciente também, porque ele precisa saber, né, e ter essa empatia. E ele precisa ser notificado de que essas transformações estão acontecendo e é assim que vai ser agora, né? Porque não tem previsão para a volta, né? A N95, a PFF2 agora
vai ser um EPI obrigatório na odontologia. A tendência é essa, porque a gente está falando desse vírus em circulação no meio ambiente, no planeta, em 2 anos. Né? Então, E para durante os isso próximos 2 anos, né? a gente precisa treinar a usar a máscara também, porque Treina. Tem que é treinar porque assim, ela veda bem o rosto e aí você precisa fazer um treinamento de inspirar e expirar, né? Para poder conseguir conviver com o respirador durante o atendimento, porque dá uma sensação de sufocamento mesmo, parece que está faltando ar, exatamente. porque ela realmente é para isso, né? Para filtrar o ar em 95% pelo menos, para a gente conseguir não se contaminar. Então precisa treinar mesmo. A doutora Pérola pergunta, a janela aberta substitui o exaustor? Não, a janela aberta não substitui. A janela aberta ajuda. Vamos lembrar o seguinte, o que é o split? O split, na verdade, ele faz a renovação do ar. Ele não tem a capacidade de puxar esse ar para dentro dele. Ele troca, né? Ele resfria o ar que está lá dentro. Então, ele, na verdade, é um circulador de ar. Né? Então, a gente precisa da janela para a troca do ar. Né? Então, assim, nos lugares mais quentes, sempre vem essa pergunta. Eu posso ligar o ar-condicionado? Poder Isso. pode, né? Mas aí faça a circulação do ar. São 2 coisas diferentes. A refrigeração desse ar, deixar ele mais gelado, e a circulação do ar. São 2 assuntos diferentes. Então, não substitui. O que a doutora falou semana passada é que assim, você atende o paciente, dispensa o paciente, aera o consultório, abre as janelas. E enquanto você desinfeta, você deixa a janela aberta, para que o ar possa ser trocado, né? São 2 Exatamente. coisas. Doutora Miriam aqui, ó. Posso trabalhar com ar ligado, janelas fechadas e sistema de exaustão ligado? Não, você não vai conseguir fazer isso, porque o sistema de exaustão faz um barulho do inferno, né? É mais fácil você abrir o ar-condicionado, ligar o ar-condicionado, abrir a janela e depois, quando o término do paciente, aí você faz a exaustão desse ar. Tá. Porque Outra tem os pergunta. sistemas que você tem um exaustor muito perto, tem várias máquinas para isso, mas ainda a gente está estudando qual que seria melhor, no custo-benefício, nós estamos falando aí coisa de 22, 23 mil reais, né? Então, ainda esse não é o método mais barato, né? Para a gente voltar a trabalhar. Tem que aguardar um pouco. Uma outra pergunta. Sei que não podemos tirar óculos de proteção nem a máscara ao acabar o atendimento, o tratamento, e conversar com o paciente, mas posso tirar o avental e o face shield? Posso tirar ali mesmo? Olha lá. Quando termina o atendimento, você descalça a luva, tira o avental, tira o face shield e pode ficar de óculos e máscara. O ideal, por isso que a gente fala da planta física, é ter um espaço separado desse lugar onde foi produzido o aerosol para ter esta conversa, né? E nesta conversa você pode se desparamentar e tirar, por último, a máscara, né, o respirador, fora da sala clínica, fecha a sala e vai conversar com o seu paciente. Desparamenta tudo e vai conversar. O grande lance é que quanto mais você fala, mais isso tudo sai do lugar, né? Então a tendência é sempre pôr a mão, então lembrar que aquilo tudo está contaminado. Então o ideal seria desparamentar totalmente avental, luva, avental e face shield dentro da sala, com óculos de proteção dentro da sala, máscara e respirador, né? Respirador fora da sala, fecha tudo, tira o respirador e vai para esse segundo ambiente para conversar com uma máscara cirúrgica. Isso é possível. Acho que deu para responder. A N95 não tem nas dentais. A gente sabe, nós estamos aguardando que haja nova reposição, né? Tá difícil realmente de achar. A gente vai encontrar a EPI num preço um pouco mais alto do que poderia encontrar anteriormente. Então, assim, a N95 é uma classificação americana, PFF2 é uma classificação europeia, então pode ter essa substituição. E me perguntaram sobre a KN95, que é uma máscara chinesa. Ela não tem autorização para entrar no país, apesar de dizer que tem a filtragem suficiente, né? Então, é KN95. Essa está vendendo no Mercado Livre, mas ela não vai chegar, porque, na verdade, a Polícia Federal já vai confiscar. Travou. Tudo bem? Tá me ouvindo? Agora sim. A gente não vai ter acesso à KN95,
que é uma máscara que algumas pessoas já compraram e está retida na Polícia Federal. Não vai chegar. Tá. Deixando o respirador guardado por 72 horas, quantas vezes posso usar de novo, repetindo o processo? Então, o respirador, na verdade, ele é uma coisa bem pessoal, né? Se você falar muito, se você tiver muita umidade na hora que você estiver usando, né, tanto interna quanto externa, né, você respirando e entrando aerosol, diminui bastante o tempo, né, de duração desse respirador. O Face Shield, ele otimiza, de novo, né, porque você tem uma barreira bloqueando. Não adianta usar tudo junto. O respirador, uma máscara cirúrgica, não vai adiantar, porque você vai até queimando um EPI e não está utilizando o seu. Então, é uma coisa bem pessoal. Na verdade, depende do número de pacientes que você atender. Então, quando você não conseguir mais respirar, inspirar e entrar ar, é porque ela já está saturada. Então, ela precisa ser jogada fora. Perfeito. Então, isso é bem pessoal, né? Doutor Odilon, com relação a esse bucal para aumentar o poder de sucção do aerossol, é aquele aspirador, né? Como poderíamos esterilizar esses dispositivos que, na maioria das vezes, não são autoclaváveis? Esses todos que vieram printados para impressora 3D, né? Eles não são autoclaváveis mesmo, tá? O original, da onde os brasileiros ajeitaram e fizeram um protótipo, né? Porque brasileiro adora, né? Faz tudo muito rápido. Esse aí é jogado fora. Então, assim, a gente tem que ver o custo disso. Ainda está chegando a importação de que é autoclavável. E as fábricas nacionais estão produzindo isso. Então, assim, ter paciência realmente, porque vai chegar, os EPIs vão chegar. Esse é um equipamento muito legal, mas ele precisa, para você otimizar custo, ele precisa ser num plástico que aguente alta temperatura, né? Porque senão não vai adiantar nada. Eu encontrei, Mônica, para a gente encaixar no afastador, no adaptador, sabe? no afastador. Esse então aí não ele precisa ser passível para esse o ciclo autoclavável. de. Então aí pode, aí tudo bem. Aí você lava com escovinhas internamente, né? Ele é retinho, a gente tem escovas para lumens. E aí você limpa a escova, tira esse biofilme, né? Mergulha direitinho no detergente enzimático. E aí lava, seca, enxágua e embala, tudo bem. Doutora Paula, o que me preocupa é o manejo comportamental na odontopediatria frente a tudo isso. Aí é uma questão mais... Não, é só para... Assim, a pediatria tem essa coisa dos brinquedos, da coisa lúdica. Eu já me perguntaram isso várias vezes. Se eu fosse pediatra, eu já tinha construído uma estante. Eu sou muito chata, acho que por isso que Deus não me deu filho, né? Porque realmente eu sou uma disciplinadora, né? Mas assim, eu teria uma estante e eu faria a criança escolher um brinquedo. Essa história de tirar 30 brinquedos, esquece, né? Porque os brinquedos, eles precisam ser limpos e desinfetados. E não dá para fazer isso entre um atendimento e o outro. Então, se a criança escolhe um brinquedo para brincar e você fazer toda aquela coisa lúdica, esse brinquedo deve ser separado, lavado, desinfetado, e ele fica fora desse esquema até chegar, né? Vai até esvaziar a sua estantezinha, né? A criança tem que ser um pouco disciplinada também. Doutora Cristiana, quem fará a fiscalização para ver se as clínicas estarão devidamente equipadas para o retorno? Aí é meio pessoal, né? Não, são duas coisas, assim, as pessoas da vigilância sanitária estão sendo treinadas também. Seria interessante se vocês conseguissem ler a norma 04/2020, que é a última normativa da Anvisa sobre esses protocolos todos no consultório. E assim como nós, as pessoas da vigilância sanitária também estão estudando para isso, né? Então, quem faz a fiscalização é a vigilância sanitária. Se vai fazer bem, se vai fazer certo, se vai fazer todo mundo, aí já é um outro processo, né? Eu já coloquei aqui para todo mundo ler. Deixa eu ver se eu perdi algum. Posso fazer o atendimento com as janelas abertas, a gente já falou, né? Sugestão de face shield que possibilite adaptação com lupa, óculos de grau e óculos de proteção. Na verdade, são coisas diferentes. Não, assim, a gente tem um óculos, na verdade, de proteção, que é tipo de mergulhador. Se vocês puderem assistir um webinar da 3M sobre óculos...
É Eu bem vou fazer legal. amanhã um de óculos de proteção do tipo de mergulhador, que é um material Isso. novo também muito interessante para a gente É, trabalhar com o grau. a WAK, WAK Dental, também está trazendo esse óculos. Uhum. Eles me mandaram as fotos hoje. Ele é um óculos que tem uma vedação de borracha, tá? Hum. Porque a gente sabe que o SARS-CoV-2 tem uma afinidade com a mucosa ocular, então eu preciso lacrar isso, né? E eu não, o óculos de grau, na verdade, ele não substitui o óculos de proteção. As pessoas Sim, correm um pouco de muito problemas com risco. isso. Aham. É, muito risco. Então, assim, é o óculos de grau, o óculos de proteção, o face shield. E aí, para quem usa lupa, nós vamos ter que achar um jeito de cada das milhões de marcas de lupa, adaptar uma cobertura de acetato na sua lupa. Pode ser, de preferência, bem justa, né? Uhum. E aí vai depender do tipo de lupa. Você pode fazer com clips. A Vânia, uma colega nossa, fez com aqueles clipes de pegar crachá, sabe? Vem aquele negocinho, Uhum. o Sei, sei. portãozinho, e depois tem um negocinho. Ela fez um furo com um perfurador e encaixou aquele troço, ficou ótimo. E ela prendeu Uhum. no óculos de proteção dela, tá? Então, óculos de proteção é fundamental. Eu diria que obrigatório até para ser Lógico. usado. Então, esse com vedação, tá? Então, óculos de proteção a gente tem muitos, mas é quanto mais justo e mais vedado, melhor. Então, esses de borracha são o ideal mesmo. Perfeito. Para a secretária começar a tirar os instrumentos, deve aguardar a primeira meia hora também? Isso mudou, né? Então, quando a gente falou do paciente, a gente desparamentar, fecha o consultório e deixa o ar lá indo embora pelo exaustor, a gente vai fazer esse processo de limpeza e desinfecção daquela sala, remoção de barreiras, limpeza e desinfecção, momentos antes do próximo paciente. A gente fazia ao Uhum. término do atendimento, mas a gente pode esperar essa meia hora, uma hora, enfim, depende da sua planta física. A gente pode esperar para aí preparar a sala, porque de uma forma, lembre o seguinte, esse vírus ficou suspenso no ar, e aí, teoricamente, ele foi embora pelo exaustor, né? Essa nuvem foi trocada por um exaustor, e as partículas mais pesadas estão na superfície. E Uhum. aí é que a gente faz o processo de desinfecção. Então, eu removo todas as barreiras, faço o processo de limpeza e faço o processo de desinfecção. Com o que eu faço? Limpeza é sempre água e sabão, tá? Então, alguma coisa que eu limpe essa superfície, porque senão o agente desinfetante não tem função, ele não consegue fazer isso. O único agente desinfetante que a gente tem no mercado que faz as duas coisas com o mesmo produto é o quaternário de amônia. Né? Então, o quaternário de amônia com biguanida, ele é um produto que faz limpeza e desinfecção, sempre em duas etapas. Não adianta passar álcool líquido 70 sem limpar a superfície. Não adianta passar hipoclorito sem limpar. Então, sempre que lembrar desse processo, lembre, eu preciso limpar e depois desinfetar. Tá? Esse é o protocolo correto. Tem uma pergunta se pode usar máscara cirúrgica com face shield. Você já falou que não, que sempre tem que ser a N95, mais o óculos de Isso. proteção, é obrigatório. Que a doutora Fernanda, alguns pacientes irão nos fiscalizar, eles também estão se informando. Sim, eles estão muito bem orientados e devem estar orientados porque nós temos que ter um controle de tudo. Não é só nossa proteção, proteção para o paciente, proteção para a comunidade, para que não se propague. O que pode ser bom para quem já trabalha certinho com essas preocupações. A gente tem que se adequar, né, Mônica? São no... Exatamente. A tendência é que os pacientes passem a procurar os profissionais mais pela qualidade e deixem o valor de lado. Isso mesmo. É necessário pijama cirúrgico e mais avental de gramatura 80? Na verdade, essa história da gramatura 80, assim, na verdade, esse manual 04, essa norma não nativa, né, 04, ela fala de mais de gramatura 50, tá? Uhum. Então, assim, eu já trabalhava com 40 e é por isso que agora Mônica, estou trabalhando com 80. Lá ele fala de coisas impermeáveis. Com a maior transmissão é através de gotícula, eu tenho um pouco de medo, de receio da pessoa usar alguma coisa totalmente impermeável, capuz, gorro e aquela coisa toda. Aquela Uhum. gotícula fica lá, né? E quando você for tirar tudo aquilo, dependendo do jeito que você tira, você vai espirrar mais gotícula para o ambiente, né?
Então, assim, vai espirrar em tudo que você tem direito. Então, assim, tomar muito cuidado. É por isso que eu acredito nessa coisa da gramatura, quanto mais melhor, né? Porque o TNT, o tecido no tecido, ele acaba absorvendo um pouco. E se essa gramatura for um pouco mais grossa, não vai chegar na sua pele. Quando a gente tem pele íntegra, não tem problema, né? Porque a gente não tem ferida, não tem nada. Então, a pele também é uma proteção. Por isso, o uso de pijamas cirúrgicos embaixo desses aventais, né? Então, é interessante. Posso usar um avental grosso e um pijama cirúrgico. E lembrando que essa roupa do consultório, ela tem que ficar lá no consultório, né? Então, Entendi. ela tem que ser trocada quando você vai sair para a rua. Assim como a gente faz hoje quando vai para a rua no supermercado, vem e troca a roupa para entrar em casa. Né? Todo mundo tá ficando pelado na porta de casa, corre para a lavanderia, deixa a roupinha de sair, né? Então a mesma coisa acontece no consultório. Então, se o seu consultório for grande, por exemplo, você pode lavar lá, né? Ou se não, carregar em sacos para lavar separadamente. Mônica, vamos dizer que a gente vá com a roupa normal, coloque o nosso avental e mais o descartável. Você desparamenta, tira o avental. Esse avental você pode pôr num saco e vir com a sua roupa e lavar a sua roupa em casa? Você vai pôr a sua roupa da rua, é isso? Eu cheguei com a roupa de rua. E vou colocar... Foi trabalhar. Fui trabalhar, pus um avental meu de pano De e mais pano. o de gramatura. Existe essa possibilidade? Não, existe a possibilidade. Não, existe, porque na verdade ele funcionaria como pijama cirúrgico. Agora você imagina alguém de Goiânia com 40 graus à sombra fazer toda essa cebola aí, né? Então, por isso que eu particularmente gosto da história do pijama cirúrgico, porque é uma roupa que E se você não tiver um pijama cirúrgico, também não precisa comprar um pijama cirúrgico. Separa, tipo, umas duas mudas de roupa, que é aquela que... Entendeu? É aquela que você vai trabalhar, né? E aí você acaba de atender, tira essa roupa e põe uma roupa que você veio no carro, por exemplo. Isso, exatamente. E então essa aí roupa põe essa roupa do trabalho, um saco e lava se não der para cá, exato, se não der para lavar no consultório, né, não tem espaço, enfim, leva separadamente, lava separadamente em casa para não colocar na máquina, sempre colocando mergulhada no hipoclorito a 1%, que eu acho que é o melhor deles para imersão. Coloca lá numa solução de hipoclorito, lembrando que a cândida, né, essas coisas de produtos de limpeza de supermercado, por exemplo, a cândida ele tem 2,5%. Então, assim, é diluição mesmo, tá? Ou compre, e aí a proporção dentro do seu baldezinho, deixa lá 10 minutos e aí processa na mão, não vai ter jeito. Tá. A outra doutora está perguntando, doutora Thelma, mas eu acho que você vai responder não. Já ouvi que o jaleco de TNT gramatura 40 pode ser autoclavado se não houver sujidade e reutilizado. Qual é a sua opinião? Não, o TNT ele é descartável. Ele é um tecido não tecível, tecido que na autoclave do consultório não pode ser utilizado. A gente tem alguns processos de esterilização para você usar, tipo que vem para a gente cirurgia, aqueles kits cirúrgicos, mas eles são ou por óxido de etileno, né, a esterilização, mas mesmo assim, depois de usar, eles são descartáveis. O TNT é de uso único. Tá? Existem alguns trabalhos, a gente está desenvolvendo um trabalho na Unifran, com a minha amiga Soraya Marangoni, se ela estiver aí, para avaliar exatamente quantas lavagens ainda a fibra da gramatura 80 pode ficar íntegra. Né? Porque a gente vai produzir muito mais lixo, né? Então a gente também tem que pensar lá no resíduo, né? O quanto isso vai impactar no meio ambiente, né? Então alguns estudos estão surgindo também para isso. Mas a gente não consegue falar exatamente. Não. Hoje não. Talvez daqui 2 meses a gente consiga. Tá certo. Por isso que a gente está conversando há alguns dias. Doutora Fernanda também tem uma outra dúvida. Alguns pijamas, colegas estão usando aquele pijama de plástico com capuz. Ele também é descartável ou pode ser descontaminado de alguma forma e reutilizado? Você não vai conseguir fazer isso na sua lavanderia de casa. Não dá para fazer isso. Ele é descartável. Você teria que ter uma lavanderia hospitalar, e aí, teoricamente, é aquilo que eu falei, o que está no pijama, né, nessa
capa, nesse macacão cirúrgico impermeável, são gotículas. Imagine que se no aerosol já temos muitos vírus, imagine uma gotícula, nós temos umas famílias deles. Então, assim, é importante saber que o risco de uso é maior, né? Então, por isso que a gente precisa de treinamento para fazer isso. Tá. Os EPIs perguntam porque estavam com dúvidas. O Textivir, que é o peróxido de hidrogênio na maior parte da composição, é efetivo? Acho que você já falou isso semana passada, você quer falar? O peróxido de hidrogênio, ele é usado em máquinas para isso, né? Então, eu não sei que produto que é, como chama que ele falou? Não é peróxido de hidrogênio, acho que é o ácido peracético, será que ela não está confundindo? É o Textivir. Textivir. O Texvir, Tecvir, também é um produto, ele é à base de peróxido, sim, mas ele também dá para ser usado, não tem indicação virucida, sim. Tá. Lavar com água e sabão e depois autoclavar não está desinfetado? Lavar com água e sabão e depois autoclavar. É aquilo que eu falei, o TNT em autoclave gravitacional, que é o que a gente tem no consultório, ele desintegra a fibra. Eu já vi aqui o Humberto falando, o TNT é descartável porque exatamente essa fibra, ela se desorganiza e aí, em vez de ela virar uma barreira, ela vira uma peneira. Só para vocês terem a visualização melhor disso, né? Doutor, talvez Ricardo, sei da necessidade de todo esse arsenal, mas diminui o nosso poder de acuidade. Concordo, Ricardo, mas nós não temos outra solução no momento. Tem, Mônica? Não. Não existe. A gente tem que trabalhar com Por isso que a gente tem que comprar coisas de qualidade, né? Então, assim, um óculos de proteção, por exemplo, de policarbonato, é bem legal. Você fazer seu óculos de grau com óculos... A gente tem óticas, pouquíssimas óticas em São Paulo que fazem o óculos de grau no óculos, né, de proteção, com lentes e tudo mais. Então, assim, a gente tem que se adequar. E cada rosto vai ser um rosto. A gente tem que descobrir qual é o melhor método para cada um de nós, né? Só para repetir, a doutora Nívia pede para que você, como que pode guardar o respirador no pote, por favor. Você tira a máscara, guarda... Tu põe o pote em cima da sua máscara, não tô nem com um potinho aqui, né? Mas põe um pote em cima da sua máscara, tira uma alça, tira a segunda e põe uma tampa onde fica o respirador dentro do pote, uma tampa perfurada e os elásticos que seguram esse respirador ficam para o lado de fora dessa máscara. Lembrando sempre que a recolocação desse EPI, lembrar que esse EPI está contaminado e é esse momento que você vai correr maior risco. Então, todo esse processo de recolocação do EPI, ele é feito com uma luva, a gente coloca o EPI e depois essa luva é descartada para continuar a paramentação, porque é a primeira coisa que eu coloco, é a última que eu tiro e a primeira que eu coloco no próximo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o respirador que você já usou e armazenou, ele é um EPI contaminado. Então, tomar bastante cuidado. Da máscara 95 em cima a gente já respondeu. O SMS é o mais recomendado? O que seria? O SMS, ele é bem recomendado, ele é ótimo. Só que você não vai encontrar num preço compatível com a realidade, né? Porque agora o que acontece é que as pessoas estão explorando todos os recursos, né, para ganhar dinheiro. Então, o que a gente comprava antes um SMS por 10, 12 reais o avental, hoje você vai encontrar com 50, 60 reais o avental. Entendi. Então, as pessoas estão explorando bastante esse... Se auxiliar a esperar... Mônica, eu estou lendo as questões, eu não sei se você tem alguma não, pode sequência pode que você queria falar, que tinha faltado, eu não lembro se você queria falar mais alguma coisa. Não, ou a que eu tinha, as duas que eu tinha, a gente na verdade já falou, né? Era mesmo mais para tirar as dúvidas, né? A live exatamente. De hoje. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fiz uma prova para o Balé Municipal de São Paulo. Eu estou me sentindo do mesmo jeito. Faz pergunta e vai, pergunta e vai. Responda aí. Eu nunca tremi tanto na minha vida, mas naquele momento, mas vamos perguntando, eu vou respondendo, não tem problema. Não. Se eu não souber, eu vou falar. Eu vou repetir, pessoal, a live, a primeira, está gravada no YouTube com toda a sequência de paramentação, de desinfecção, no meu canal Dulce Helena Cabelo e Passarelli, estomatologia. Vocês vão achar logo no primeiro vídeo. Hoje é uma sequência daquela live que é só tirar as dúvidas que restaram da outra semana, tá bom?
Se Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Eu ia falar exatamente essa, que a Tereza já fez essa pergunta 4 vezes, coitada. Ô, Não, na verdade, Tereza, ela vai te Tereza responder Pipa. agora, Tereza. Tereza, calma que eu tô chegando. Então, assim, quando você termina o atendimento e desparamenta, né, que você fica com o uniforme, seja ele um pijama cirúrgico, o uniforme da clínica, a roupa que você escolheu, quando você entrar no consultório, você vai ter que se paramentar para um outro paciente, né? Então, não são 2 EPIs por paciente, é um só, né? Você usou, paramentou, fez a desinfecção do anterior, né? Limpou, desinfetou e começa atendimento do próximo, tá? Não vão ficar tão neuróticos assim. Se a gente tirar o avental descartável dentro da sala, não irá contaminar o pijama cirúrgico? Não seria melhor tirar tudo fora da sala contaminada? Por isso que a gente tem que treinar o jeito que tira. Não é qualquer coisa, não é arrancando o troço, não. Tem um jeito para tirar mesmo. É que aqui não é o lugar, mas tem um treinamento. Eu vou ter 2 cursos, na verdade, eu vou aproveitar nos próximos dias. Um com a Liliana Donatelli, 4 dias de curso para biossegurança. E um outro de gestão e biossegurança, quer dizer, esses cursos e como você vai se organizar financeiramente com a Paula e a Amada Masson. Quem quiser, Paula Cristine, vocês podem acessar, tá tudo no meu perfil. E o da Liliana também. Então, assim, tem um jeito para fazer isso sim, tem que tomar bastante cuidado. Gente, é 1 hora de live, não dá para a gente falar tudo. Nós estamos tirando dúvidas, não esqueça. A doutora Só tem para. bastante. O ácido peracético pode desinfetar alicates ortodônticos? O ácido peracético, ele não é esterilizante, ele é um agente desinfetante, tá? De alto nível, mas ele pode até usar. O ideal nesse momento não é usar um agente desinfetante para isso, tá? É esterilização mesmo. Sempre foi, É, né? Agora é. mais do que nunca. Quanto à lavagem das roupas em casa, se o vírus é tão sensível a hipoclorito, sabão, por exemplo, por que não pode pôr na máquina? Oi, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar mais uma live. Aguardando só a entrada de todos. Já já vou chamar a doutora Mônica. Vamos dar continuidade a que a gente começou. Fizemos na segunda-feira passada. Hoje temos sorteios. Olá, Júlia. Olá, Ana. Olá, Camila. Vocês separem as suas dúvidas para que a gente possa conversar ou tirar algumas dúvidas que restaram da outra semana. Vou aguardar a doutora se posicionar. Não consigo escrever boa tarde, mas estou desejando uma boa tarde. Espero que todo mundo participe a contento. Hoje os sorteios serão os produtos da CD Dental. Então vocês vão fazer um print da tela marcando as participantes, né? A doutora Mônica, eu e a Dental, para que vocês possam ser sorteados no final. Eu vou dar só uma verificação. Pronto. Olá, olá, voltei. Vou aguardar a doutora Mônica ver se ela se posiciona. Então, semana passada nós falamos dos cuidados que nós teremos que ter com os pacientes, agora na volta da quarentena. A doutora Mônica hoje virá com novas considerações